açúcar, tempero e tudo que há de bom. Estes foram os ingredientes escolhidos para criar as garotinhas perfeitas. Mas o professor Otônio acidentalmente acrescentou um ingrediente extra na mistura: o elemento X. E assim nasceram as meninas superpoderosas, usando seus ultra superpoderes. Florzinha, lindinha e docinho. Técnica da resina esculpida. Utilizamos um preparo de coroa total em dente posterior para executar a técnica. Passamos vaselina no dente do preparo e também nos adjacentes. Em um pote d'Appen, colocamos o líquido, o monômero. Já no outro pote d'Appen, colocamos a resina acrílica. No mesmo pote da resina acrílica, colocamos mais um pouco de monômero. Vamos fazendo movimentos de aglutinação até obter o ponto desejado. Aqui nós vimos que tinha pouco, colocamos mais um pouco e seguimos com o movimento de aglutinação, até chegar na fase plástica, conhecida como ponto de brigadeiro. Nós vamos modelando como se fosse uma bolinha. Aplicamos um pouco de monômero na face em que vai o dente e tentamos adaptar em todas as faces. Vamos removendo os excessos com a ajuda de uma espátula, que foi mergulhada no monômero, e tentamos ocluir bastante o dente, para copiar a anatomia oclusal. Podemos notar que o nosso provisório começou a ficar com um aspecto mais opaco, o que indica a fase de polimerização, ou seja, fase borrachoide. Nessa fase, o material começa a esquentar, então devemos retirar e inserir algumas vezes, evitando que a concentração do material deixe o provisório preso ao preparo. Com uma lapiseira, traçamos linhas de posicionamento de cúspides para auxiliar na confecção da anatomia do provisório. Com uma lapiseira, evidenciamos as margens do provisório, que estão bem definidas, não sendo necessário, nesse caso, realizar reembasamento. Também marcamos as áreas de ponto de contato, que não serão removidas. Com o micromotor e a peça reta, realizamos alguns acabamentos. Com a Max Cut, tiramos os maiores excessos. E com a Mini Cut, tiramos os excessos mais delicados, principalmente da região oclusal. Enfim, partimos para o acabamento e polimento. Iniciamos com pontas de borracha abrasivas, de maior abrasividade para menor abrasividade. Em seguida, utilizamos discos de feltro com pasta diamantada para dar mais brilho ao nosso provisório. E assim finalizamos o nosso provisório com o disco de algodão e o pelo de cabra. E esse é o aspecto final do nosso provisório em boca. Técnica da moldagem prévia. Realizou-se a moldagem do lente rígido. Neste caso, foi utilizada a silicone de condensação. O material foi manipulado de acordo com as recomendações do fabricante. 2 medidas da pasta base para 2 fileiras de catalisador. Então vamos misturando até obtermos um material homogêneo. Colocamos na moldeira parcial e levamos ao dente ainda rígido, obtendo um molde negativo. Já copiada a anatomia desejada, realizamos o preparo total do elemento. Aplicamos vaselina com auxílio de um pincel em todo o preparo e dentes adjacentes. Em um pote d'Appen, manipulamos a resina acrílica e monômero em movimentos de aglutinação até obter a consistência desejada, fase plástica conhecida como ponto de brigadeiro. Aqui inserimos a resina no local do molde, referente ao dente preparado. Levamos o molde com a resina de volta à boca. E aguardamos aproximadamente 5 minutos e removemos o molde da boca. E já sai assim, praticamente pronto. Com auxílio de uma espátula umedecida em monômero, vamos tirando os excessos. Quando o provisório começa a entrar na fase borrachoide, mais opaca, removemos e inserimos para evitar a contração do material e evitar o desconforto do paciente, visto que, nessa etapa, o material esquenta. Removemos os excessos, que nessa técnica são poucos, com auxílio das Max Cuts e Mini Cuts.
Em seguida, fizemos todo o protocolo de acabamento e polimento. Não colocamos completo para não ficar repetitivo, mas é o mesmo da técnica mostrada anteriormente. E aqui é o resultado final do nosso provisório. Técnica do dente em estoque. Aplicamos a vaselina no dente já preparado e nos dentes adjacentes. Selecionamos o dente em estoque de acordo com a cor, anatomia e forma dos elementos naturais. Fizemos o ajuste das faces palatina e proximais da coroa pré-fabricada com o auxílio da Maxcut até que ela encaixasse corretamente no preparo. Aqui é o dente em estoque, já pronto para adaptar ao preparo. Em um pote Dappen, colocamos a resina e no outro, o monômero. Colocamos o dente no preparo e na técnica do pó e líquido, vamos preenchendo toda a região da palatina. Com o auxílio de uma espátula, removemos os excessos. Quando o provisório entrou na fase plástica, retiramos e recolocamos algumas vezes. Com o auxílio de uma lapiseira, marcamos o término cervical para removermos os excessos. Com o auxílio das Maxcut e Minicut, removemos os excessos. Fizemos o mesmo processo de acabamento e polimento já mostrado anteriormente. E aqui é o resultado final, já em boca. Por fim, esse é o cimento provisório que usamos aqui na faculdade. Lembrando que também existem as técnicas indiretas. São elas prensadas, sob modelo e CAD/CAM. Optamos por não trazê-las, visto que são pouco usadas a nível de graduação. As superpoderosas da prótese fixa. Porque na odontologia, cada provisório é mais que temporário. É o primeiro passo para um bom definitivo. Então, mais uma vez, o dia foi salvo, graças às meninas superpoderosas.